de 1 a 10, e dando continuidade ao capítulo 3, de 1 a 3. Estamos vivendo aí um período e mais do que nunca nós temos que anunciar a palavra. Mais do que nunca nós temos que obedecer a Deus e falar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Que é um momento em que corações estão sensíveis. Desde que eu me entendo por gente, eu creio que eu não vi um mundo tão sensível para a voz de Deus. Porque isso que está acontecendo está atormentando muita gente, está assustando muita gente. Muitas pessoas perderam o rumo, muitas pessoas não sabem o que o futuro lhes reserva, muitas pessoas já não sabem sobre o significado das suas vidas, se elas vão continuar vivendo, se elas vão morrer, para onde que elas vão. Muitas pessoas estão se lembrando de palavras que elas ouviram sobre juízos de Deus, sobre céu, sobre inferno. Nessa hora, tudo vem como um torvelinho, tudo vem como um tsunami na vida das pessoas e as pessoas ficam sensíveis. Muitos são debochados, não é? Muitos são cínicos, muitos dão de ombros, não estão nem aí. Muitos dizem, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, essas coisas sempre acontecem. Meus irmãos, nunca aconteceu algo assim. Já aconteceram doenças, pestes, pragas, epidemias, já aconteceram, mas não nessa envergadura, de ver o mundo inteiro em uníssono, fazendo as mesmas coisas, usando as mesmas máscaras, ruas desertas. Eu nunca vi com os meus olhos e nunca vi um relato desse na história da humanidade. Já ouvimos falar da peste bubônica, a peste negra, já ouvimos falar da gripe espanhola, dizimou muitas vidas, mas não foram nessa envergadura de âmbito global. É a primeira vez nos registros históricos e é a primeira vez que eu vejo algo assim acontecendo. Deus está se comunicando com a humanidade. Deus está dizendo, vejam, eu dei corda a vocês até aqui. Eu fui clemente e misericordioso até aqui. Aplicava juízos ocasionais, juízos locais, mas agora eu estou mandando um juízo global sobre toda a humanidade, para que todos saibam que só há um Deus, um só Senhor de todas as nações, de todas as terras, e que reina absoluto sobre todos, como nós lemos no Salmo 96. E Ele vem julgar a terra com justiça, com equidade. E Deus está aplicando o seu juízo, e também esse juízo já está prefigurando a volta de Cristo. Porque todas as promessas de Deus se cumprem, não falham. E se todas se cumprem, principalmente a volta do Senhor, que veio a primeira vez para fazer a obra da redenção, da purificação dos pecados, da expiação dos nossos pecados, mas agora Ele vai voltar. Uma música chamada, até uma música Roberto Carlos, O Homem, falando sobre Jesus, né? Fala que um dia, sei que Ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu e chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, trazer dentro de si a flor do bem, crescer, para lhe entregar quando Ele aqui voltar. Veja, uma música secular, mas que fala uma verdade aí. Ele veio a primeira vez para semear, semeou a boa semente, e Ele vai voltar para colher o que de bom nasceu, mas vai chorar pela semente que morreu. Lembram da parábola do semeador? Algumas sementes brotaram, germinaram e deram até 100% de frutos, mas outras morreram, sufocadas pelos espinhos, sufocadas pelas pedras, morreram. Chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar e trazer dentro de si a flor do bem e ela crescer para lhe entregar
quando ele aqui voltar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. É uma música bonita, uma letra bonita. Nós até oramos a Deus por este cantor muito famoso, que ele realmente entrega o seu coração a Jesus. Ele fica relutando, ele fica entre evangelho e catolicismo, mas nós oramos por ele para que ele um dia venha também se entregar totalmente a Jesus. Irmãos, Deus, quando chama o profeta Ezequiel, ele fala: olha, você fala essa palavra, você prega essa palavra, eu estou te dando essa palavra como um alimento, mas seja fiel a essa palavra, não venha adulterá-la, não venha torcê-la, não venha falar o que eu não mandei falar. Fale as palavras que eu colocar na tua boca, come dessa palavra, dá de comer as coisas entranhas. E aí o profeta, ele pega aquele rolo, ele come, ele obedece a voz de Deus, talvez até temeroso: eu vou comer um rolo de livro, eu vou comer um pergaminho, mas o que é isso? Mas ele obedece, ele come, e quando ele come, a palavra era doce como mel, era saborosa. Lembra até o Salmo 19, não é? O gosto, né? Como o destilar dos favos, doce como mel. Mas veja que Deus fala para Ezequiel: você vai sofrer resistência, muitos vão pelejar contra você, muitos não vão querer ouvir, muitos vão rejeitar, eles vão ser como espinhos para você, como sarças, muitos serão como escorpiões, vão colocar suas frontes duras diante de você, vão rejeitar. Mas Deus fala: não te intimide, continue falando, porque muitos vão se arrepender, muitos vão ser quebrantados, muitos vão se voltar para Deus, vão se arrepender dos seus pecados, vão reconhecer que tudo que está acontecendo é a minha mão que está operando para que haja conversões, para que haja transformações de vidas. E não se inquiete com aqueles que rejeitam essa palavra, porque são o quê? Casa rebelde, povo de dura cerviz. Por isso, Deus, quando fala com o profeta Ezequiel, ele faz questão de estimulá-lo, faz questão de animá-lo, de revitalizá-lo, para que ele não venha ficar assustado com o que vem pela frente. Mas Deus fala: não se insurjas como a casa rebelde. Nós vemos aqui no versículo 8: tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Na verdade, irmãos, quantas vezes a gente fala, e você vê as pessoas desprezando, dando de ombros, fazendo ouvido de mercador, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu até outro dia estava comentando, às vezes a gente fala do Evangelho em certos lugares, certas pessoas, e parece que a gente é como João Batista, né? Como se estivéssemos pregando no deserto. E aí, o perigo de muitos crentes parecerem com aquele salmista do Salmo 73. Ele começa a pensar: para que tudo isso? Para que tanto esforço? Para que eu lavar minha mão na inocência? Para que procurar andar no caminho reto de integridade? Para que renunciar a tanta coisa? O ímpio não está nem aí, o ímpio está se dando bem, está aí vivendo a vida dele, ao bel prazer. Vou falar como eles, vou agir como eles, vou levar a vida que eles levam. Isso pode acontecer, quase aconteceu com o salmista, no Salmo 73. Então Deus, que conhece todas as coisas, todos os corações, Ele dá essa advertência aqui ao profeta: olha, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. E aí você vai se alimentar dessa palavra,
vai se abastecer dessa palavra e você vai transmitir essa palavra com fidelidade, do modo como eu te mando, do modo como eu prescrevi para você. Você vai falar essa palavra para os outros e aproveitando essa oportunidade em que o mundo está sofrendo, o mundo está aflito, o mundo está de luto. Eu falei pela manhã que o mundo está enfermo, todo mundo de máscara. O mundo virou um grande hospital e a enfermidade é o pecado, é o veneno do pecado que está fazendo as pessoas adoecerem. É a consequência do pecado e muitas mortes, porque a morte, ela é o quê? Consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas Deus fala, prega a palavra de maneira fiel. Porque, irmãos, existiram muitos, até profetas da época de Ezequiel, que começaram a falar o que Deus não mandava. Começaram a pregar coisas que Deus não ordenou. Começaram a torcer a palavra. Deus dizia que viria juízo e eles falavam, não vai acontecer nada não, isso é normal, é assim mesmo. Não tem muitos falando isso? Não, isso é coisa da natureza humana, é coisa do mundo mesmo, contingências da vida. E começam a torcer a palavra e começam a falar coisas que Deus não mandou, começam a falar o contrário. Nós vemos um exemplo aqui em Jeremias 23, vamos abrir aí Jeremias 23, e Deus repreende aqueles profetas que não estavam sendo fiéis no anúncio da palavra. Vamos ler responsivamente? É um texto um pouquinho mais longo, mas que fala exatamente isso. O que Deus estava ordenando a Ezequiel, que ele falasse e fosse fiel à palavra. Falasse o que Deus mandou ele falar. Ele não se insurgisse contra Deus, contra a ordem de Deus. E aqui é um exemplo de Deus falando de profetas desleais, de profetas infiéis. Jeremias 23, 16 a 32. Vamos ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor diz, castigareis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não terá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos exércitos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei estes profetas, todavia eles foram correndo. Não estarei a eles, contudo profetizar. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelas exceções, e cada um conta o seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa
sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo diz o Senhor. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que pregam as suas próprias palavras e afirmam que ele diz. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Irmãos, quantos profetas aí de Araques, quantos profetas mentirosos. Eu sonhei isso, eu vi aquilo, tive uma revelação. Quanta heresia, quanta palavra deturpada, torcida. Quantos profetas aí que pregam apenas por seus próprios interesses, para encherem os seus bolsos, para se locupletarem às custas da credulidade de muitos. Muitos que são facilmente enganados porque não observam a palavra também, são enganados porque não buscam o conhecimento da palavra de Deus e fazem de muitos profetas gurus espirituais, e seguem esses de maneira cegamente. E Deus aqui está alertando todo profeta que prega fora da palavra de Deus, inventando doutrinas, inventando coisas que não existem, e que não aproveitam essa oportunidade para pregar a palavra autêntica, a palavra que leva à conversão. É chegado a vós o reino dos céus, convertei-vos ao Senhor, arrependei-vos. A mesma palavra que o Senhor Jesus pregava, mas estão pregando ilusões, palavras fictícias, e que ao invés de aproximarem o povo de Deus, afastam essas palavras, afastam essas pessoas de Deus. Há uma palavra no hebraico, vaigash. Vaigash quer dizer aproximação. E Deus continuamente usava essa palavra, vaigash, para os seus profetas, para levar o povo a se aproximar de Deus através da obediência e através dos sacrifícios que eram realizados. Obediência à palavra e às práticas que Deus determinava. Vejam aqui que muitos profetas, Deus mandava ali juízo, Deus mandava ali uma palavra de advertência, e muitos profetas, por interesses pessoais, não, que nada, vai acontecer nada, está tudo bem, calma gente, tranquilo, tudo tranquilo, paz, não vai ter problema nenhum não. Vejam que o profeta Jeremias sofreu muito por causa disso. O profeta Jeremias foi lançado num poço de lama, ficou lá dias, amínguas, quase morreu, porque ele era fiel à palavra, ele queria pregar a palavra. Povo, se arrependam, se convertam, porque senão virá cativeiro, senão os babilônicos vão vir aqui. Se arrependam, voltem-se para Deus, abandonem os seus pecados. E os outros profetas, é louco, esse aí é louco, não está com nada. Mas Jeremias permaneceu firme ali, foi fiel a Deus, e ele foi livre do cativeiro. Para quem não sabe a história, o povo lá de Jerusalém, eles foram levados cativos, mas Deus poupou o profeta Jeremias. Ele não foi levado cativo para a Babilônia, ele foi fiel. Mas aqueles outros profetas morreram à espada, porque afrontaram a Deus e foram infiéis para com o Senhor e a sua palavra. Por isso Deus, quando chama Ezequiel, Deus faz com que Ezequiel seja tão fiel quanto foi Jeremias, anunciar a palavra fielmente, ser fiel a essa palavra, se alimentar dessa palavra e aproveitar as oportunidades de falar que Deus está tendo uma contenda com os homens. Deus está tendo uma contenda com a humanidade, que a humanidade jaz no
maligno. O apóstolo João falou, né? O mundo jaz no maligno. E por isso o mundo está dessa maneira. Então nós vemos aqui profetas infiéis que, ao invés de cumprirem as ordenanças de Deus, estão fazendo exatamente o contrário. Alguém vai dizer: ah, pastor, mas foi lá no Velho Testamento, já passou, foi na Velha Aliança. Ah, Deus certamente, Ele já extirpou esse mal e está tudo bem agora com os pregadores de hoje. Pedro falou a mesma coisa, irmãos. De um modo diferente, mas ele falou a mesma coisa. Vamos ver lá, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Vamos ver o que o apóstolo Pedro nos fala aqui. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Claro, mentira vai infamar o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado ao longo do tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então vejam, irmãos, temos um exemplo aqui do Velho Testamento, em Jeremias. Nós temos um exemplo no Novo Testamento, o apóstolo Pedro. Satanás, ele age da mesma maneira, ele muda a roupagem, né? Ele muda o modus operandi, mas ele continua usando da mesma sagacidade, tá? Usando do mesmo esquema para enganar as pessoas, usando falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores, que ao invés de aproveitar essa oportunidade para que o mundo reconheça que o reino de Deus está próximo e que precisam crer e se arrepender. Jesus disse: é chegado a vós o reino dos céus, arrependam-se e creiam no Evangelho. Esse é um momento para a gente falar. Mas assim como foi no Velho Testamento, no Novo Testamento, muitos se aproveitam dessa oportunidade para buscarem os seus próprios interesses. Gálatas 1, vamos mais uma vez aqui passeando na palavra de Deus. Abram aí Gálatas 1, de 6 a 9. Vamos ler aqui também. Gálatas 1, de 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então nós vemos aí mais um outro que Deus usa para nos alertar. Deus alertou o povo através de Jeremias, alertou o povo através de Ezequiel, Deus alertou o povo através de Pedro, Deus nos alerta também através de Paulo. Estão pervertendo a palavra de Deus, pervertendo o Evangelho de Cristo. Alguns que vos perturbam, anunciando uma outra palavra que Deus não mandou, que Deus não prescreveu, um outro Evangelho. Então Paulo fala, olha, ainda que um anjo, alguém diga, não, foi um anjo que veio do céu e me falou tudo isso.
Foi Deus, foi um anjo vindo do céu, mas é um outro evangelho, é uma outra palavra que Deus não mandou, que Deus não ordenou. Então isso é maldição, é anátema. Não toqueis no anátema. Essa palavra tem lá no Velho Testamento. Você lembra o pecado de Acã? O pecado de Acã, Deus falou: olha, vocês vão invadir aquela cidade de Ai, mas vocês não vão pegar do anátema. O anátema era aquele, os despojos. Deus falou: não pegue daqueles despojos. E Acã pegou no anátema, porque aquilo estava amaldiçoado. E Acã pegou no anátema. E o que aconteceu com Acã? Vocês sabem o que aconteceu. Ele e a família, né? Deus veio um juízo sobre eles, né? E eles morreram diante do povo, diante do Senhor. Então aquilo que Deus não mandou, aquilo que Deus não prescreveu, é anátema, é maldição. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja maldito, anátema. Assim como já dissemos, agora repito: se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Então foram aqueles profetas, aqueles falsos profetas, foram os falsos profetas, falsos pregadores que Pedro falou também. Agora o apóstolo Paulo falando a mesma coisa. E ele também fala à igreja de Corinto. Veja, a igreja de Corinto estava acontecendo tanta aberração na igreja de Corinto, tá? Era tanta doutrina herege, era tanta confusão, divisão, vaidade, orgulho. Uns dizendo: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. E era uma confusão danada. Era aquela confusão doutrinária, confusão de dons. Legalistas também na igreja, legalistas. Tinha até naquela igreja um membro que estava tendo relações com a madrasta. E Paulo manda expulsar aquele membro que estava tendo casos com a mulher do pai dele. Acontecia de tudo ali na igreja de Corinto. E estava havendo também esses falsos pregadores. Querem ver? Abram lá, 2 Coríntios 11, voltando um pouco aí, um pouquinho, né? Um pouquinho antes aqui de Gálatas 1. Olha aqui. Paulo continua a sua defesa. 2 Coríntios 11, 3, 4. Olha o que ele fala para os irmãos da igreja de Corinto. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse que boamente tolerais. Aqueles que pregam outro Cristo, que pregam outro Espírito, a esses vocês toleram. Olha a luta que Paulo já estava enfrentando para poder anunciar o evangelho puro, para ser fiel na pregação. Por isso que Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, você vai a uma casa rebelde, a casa de Israel. Aí você vai encontrar espinho, vai encontrar pessoas que vão rejeitar, não vão querer aceitar, porque não querem a verdade, querem a mentira, querem a ilusão. Eles querem palavras doces, palavras que atendam os interesses do coração do homem. Uma palavra antropocêntrica e não uma palavra cristocêntrica, teocêntrica. Eles querem palavras que venham adular as suas mentes, massagear o ego. Irmãos, tem uns pregadores aí que você vai para a igreja para rir, para gargalhar. Tem pregadores aí que virou stand-up. Vai para a igreja para ver show de humor, de humorismo. Eu vou para a igreja tal porque lá a gente ri a peça da gargalhada. É engraçado, stand-up. O evangelho está virando brincadeira. As pessoas querem vir na igreja para rir, para gargalhar, para se divertir, entretenimento. Quando o evangelho verdadeiro pregado levava as pessoas até as lágrimas, a choro de arrependimento, choro de quebrantamento. É claro, Deus não quer ninguém miserável, ninguém triste, ninguém deprimido. Mas evangelho que é só para as pessoas darem gargalhada, para se divertir, entretenimento, evangelho show business, pensando em dinheiro,
em lucro, em coisas materiais, esse é outro evangelho, esse é outro Jesus, esse é outro Espírito. Que o evangelho de verdade leva as pessoas à reflexão, a se quebrantarem, a se arrependerem dos seus pecados, a crerem na palavra de Deus, crerem no juízo de Deus, crerem que o Senhor está às portas, se preparem, para se prepararem. Evangelhos aí estão sendo pregados para as pessoas se conformarem com esse mundo e fazerem raiz nesse mundo, como se nós tivéssemos sido chamados para nos eternizarmos aqui nesse mundo, quando o Evangelho é para nos prepararmos para o céu, para novos céus e nova terra, para a glória celestial, para a volta do Senhor que vai julgar a terra. É um Evangelho que nos prepara para a volta do Senhor Jesus, e não para fincarmos os nossos pés aqui nessa terra, que está reservada para o quê? Para o mar de rosas? Não, está reservada para o fogo, para o dia do juízo. Pedro fala isso. Este mundo está entesourado para o fogo. Então, irmãos, temos que saber diferenciar qual o verdadeiro evangelho, qual o verdadeiro profeta, qual o verdadeiro espírito. Quem são aqueles que estão pregando o evangelho com seriedade, para que haja transformações de vidas e não conformações de vidas, vidas conformadas com este século, com este mundo. É o evangelho dos falsos profetas lá do Velho Testamento? É o evangelho dos falsos mestres do Novo Testamento, que estavam rejeitando a Paulo? É o evangelho de Jeremias, de Ezequiel, de Paulo, de Pedro, de João? Vamos ver aqui também Efésios 4, já estamos encerrando a nossa reflexão. Efésios 4, 13 a 15. Vê o que diz a palavra do Senhor aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha aí, essa palavra ela é pregada para que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então esse evangelho que tem que ser pregado. É você ter a forma de Cristo. Você não se conformar com o mundo, mas se conformar a Cristo. O que é conformar? Ter a forma. Paulo fala, Romanos 12, nós não devemos nos conformar com este mundo, ter a forma do mundo. Nós temos que nos conformar a Cristo, ter a forma de Cristo, a imagem e semelhança do Senhor. Restaurar a imagem e semelhança de Cristo em nossas vidas, para que cresçamos no pleno conhecimento dele, a perfeita varonilidade, a medida da estatura do Filho de Deus, da plenitude de Cristo. Porque se isso não acontece, de outro modo, o inimigo ele vai ter êxito e vai fazer com que aconteça o contrário. Seremos agitados de um lado para o outro como meninos, não vamos crescer, vamos continuar meninos espirituais, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por qualquer vento de doutrina, e doutrinas de vento, eu gosto muito de falar isso, cuidado com os ventos de doutrina e com as doutrinas de vento, que não levam a nada, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha, irmãos, tem muita gente pregando aí, tanta mentira, tanta falácia, tanto evangelho falso, tanta doutrina falsa, né? E muita gente está indo, está embarcando, muita gente está sendo seduzida, né, por esses pregoeiros aí, né, por esses profetas dos últimos dias, e ao invés de prepararem o povo para a volta do Senhor e para o juízo de Deus, que nós estamos no juízo,
Mas só que também haverá um juízo final, né? Olha aí, de juízo em juízo, vamos chegar onde? No juízo final. Vai haver um juízo final. Deus está preparando a humanidade para o juízo vindouro, o juízo final, o juízo derradeiro, o juízo definitivo. Tá? Agora, aqueles que são meninos, continuam meninos aí, são levados por ventos de doutrina e doutrinas de vento. E para encerrar, irmãos, Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, 15 e 16, verso 15 e 16. Filipenses 2, 15 e 16, que fala aqui desenvolvimento da salvação. Essa palavra toda de Deus, essa exortação toda, essa fidelidade no Evangelho genuíno, é para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando o quê? A palavra da vida, a palavra verdadeira, a palavra da vida, para que no dia de Cristo, olha aí o dia com D maiúsculo, o dia do Senhor, quando Ele vier, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Eu creio que essa palavra seria a mesma lá de Jeremias. Olha, não corri em vão, não me esforcei inutilmente. Seria a mesma palavra de Ezequiel, não corri em vão, não me esforcei inutilmente, porque eu preguei, fui fiel a essa palavra contra tudo e contra todos, contra as oposições, mas fui fiel a essa palavra. O apóstolo Paulo, aqui ele fala isso, e depois ele vai repetir lá para Timóteo, quando ele já sabia que estava sendo condenado à execução, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora eu sei que a coroa da justiça me está reservada pelo Senhor. Então eu também diria a mesma coisa naquela ocasião, como ele fala aqui: não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Também diria assim Pedro, João e tantos outros no Novo Testamento, apóstolos, outros homens e mulheres de Deus, no Velho Testamento, tantos que perseveraram, não correram em vão e não se esforçaram inutilmente. E essa palavra é para nós também, né? Que todos nós não venhamos correr em vão, nem nos esforçar inutilmente, que essa palavra venha se cumprir em nossas vidas, que estejamos atentos a essas palavras aqui, a essas advertências, exortações, e a gente possa dizer com convicção: Senhor, graças a Deus, graças ao Senhor, pela sua graça e misericórdia, eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo venha completar essa palavra em cada coração, em nome de Jesus.